A escravidão é um mal da humanidade. Durante toda a história da humanidade, houveram povos que praticaram a escravidão. Essa prática foi aceita por milênios, passando a ser rejeitada e combatida a partir do século XIX, com várias nações abandonando essa prática. E hoje a comunidade internacional considera a escravidão um crime. O que é escravidão? É a mais perversa forma de reduzir o ser humano à condição de objeto. Escravo é aquele que, privado de sua liberdade, é submetido à vontade absoluta de seu senhor, a quem pertence como propriedade, podendo ser vendido, emprestado, alugado ou morto por seu senhor. São muitas as causas que levaram pessoas a serem escravizadas, tais como derrota ou captura em guerras, pagamento de dívidas, pena por cometimento de crime para garantir o próprio alimento, o alimento da família ou da comunidade e por pertencer a povos considerados inimigos ou culturalmente inferiores. A escravidão ocorreu em diferentes formas entre os povos. No Egito Antigo, os escravos eram usados no serviço doméstico e militar. Em Roma, os escravos serviam na produção agrícola, em obras públicas e diversão nas arenas. No Oriente Médio, mulheres eram raptadas, vendidas ou dadas em pagamento de dívidas, para servirem como concubinas ou prostitutas. Desta forma, a escravidão ocorreu em toda a parte do mundo, sendo encontrada na África, Ásia, Europa e América. Os primeiros registros da prática de escravidão apontam para o continente africano. Os povos africanos usavam o trabalho escravo para os mais diversos fins. Delaware, acordo com a organização social de cada povo. Os africanos começaram a escravizar pessoas para a execução de trabalhos domésticos, para a produção agrícola e para o serviço militar. Com o passar do tempo, surgiu na África o comércio de escravos, onde algumas sociedades passaram a vender escravos para outros povos que possuíam demanda por mão de obra escrava. Haviam várias etnias na África e elas entravam em guerra, muitas vezes com o único objetivo de escravizar o inimigo capturado ou derrotado. No Oriente Médio, a escravidão também era uma prática milenar. Os babilonianos, os assírios e os persas já praticavam largamente a escravidão, usando essa mão de obra em trabalhos domésticos e no serviço militar. No século VII da era cristã, os árabes, que eram povos tradicionalmente escravagistas, tiveram expansão territorial movida pelo Islã, passando a intensificar o comércio de escravos na África. A Bíblia, no livro de Gênesis, relata a passagem em que uma caravana árabe compra José de seus irmãos e o vende aos egípcios para servir na casa de Potifar. Ainda no século VII, os árabes já eram práticos em comercializar escravos de várias partes do mundo, capturando, comprando e vendendo pessoas originais da Espanha, Rússia, do Oriente Médio, da Índia e da África. Essas pessoas eram vendidas na Península Arábica e em lugares distantes como a China. Os árabes passaram a controlar os portos africanos entre o século VII e o século XIX, ocasionando uma crescente demanda por escravos, fato que possibilitou vários povos africanos a adotarem a captura e venda de escravos como principal fonte de renda. Milhões de africanos foram capturados e vendidos como escravos durante o domínio árabe. O comércio de escravos trouxe grande prosperidade para tribos, cidades e reinos africanos. Entre os povos que cresceram através da escravidão, temos o reino de Mali, o reino de Gana, o reino do Congo, as cidades iorubás, as cidades suaílis, entre outras. Além dos povos citados, japoneses, chineses e coreanos também sofreram o horror da escravidão. Os japoneses abasteceram o comércio de escravos entre a segunda metade do século XVI e a primeira metade do século XVII. Nesse período, japoneses de camadas mais baixas da sociedade eram capturados por portugueses, eram raptados por japoneses e vendidos a portugueses, ou se entregavam como escravos para garantir uma vida melhor para seus familiares pobres. Os escravos japoneses eram usados na Europa para trabalhos domésticos ou na prostituição, tendo em vista que os escravos africanos eram considerados melhores no trabalho braçal, comum nas colônias europeias das Américas. Depois de décadas de escravidão no Japão, grandes senhores e generais decidiram por fim a essa prática, expulsando os portugueses. Estes contaram com o apoio da Companhia de Jesus, uma missão católica que foi instalada no país para converter japoneses ao cristianismo. Na China, a escravidão era uma prática antiga,
datada de muito tempo antes da unificação do povo chinês. O povo chinês era escravizado abertamente até a Segunda Guerra Mundial, passando a ocorrer de forma velada. Neste país, os escravos tinham obrigação para com seus senhores na vida e na morte, sendo em muitos casos enterrados vivos com seu senhor quando este morria. As pessoas se tornavam escravas na China quando eram capturadas por seus inimigos pessoais ou quando eram prisioneiras de guerra. Na China, os escravos eram submetidos a severa disciplina, podendo o escravo ser executado por pequenas transgressões, como não atender às ordens com rapidez. Os povos da América pré-colombiana também praticaram a escravidão. Seus escravos eram prisioneiros de guerra ou eram recebidos por grandes nações como tributo pago por nações menores dominadas. O reino azteca, por exemplo, além de usar seus escravos como força de trabalho, constantemente os oferecia como sacrifícios às suas divindades, proporcionando uma terrível morte para eles. Registros históricos dão conta de que os astecas muitas vezes travavam guerras com o único objetivo de fazer escravos para serem sacrificados. Consta em registros históricos que os astecas chegaram a sacrificar 20.000 pessoas em uma cerimônia. De volta à África. No século XV, 8 séculos depois dos árabes iniciarem a exploração do mercado de escravo africano, os portugueses chegam às costas africanas. Inicialmente, os portugueses pouco se interessaram pelo comércio de escravos, tendo em vista que na Europa não existia demanda para esse mercado, passando aos poucos a aderirem a tal prática, capturando africanos considerados prisioneiros de guerra ou muçulmanos. Ao avançar pela África, à procura de riqueza, os portugueses encontraram um mercado milenar de compra e venda de escravos, tendo os povos africanos como fornecedores e os árabes como compradores. Os portugueses logo descobriram que era mais vantajoso comprar escravos fornecidos pelos povos africanos do que capturá-los naquele continente, decidindo participar da rede de comércio de escravos, há séculos estabelecida. Em troca de escravos, os portugueses ofereciam cavalos, armas, técnicas de guerra, técnicas de navegação e tecnologias diversas. Os povos africanos que integravam a rede de comércio de escravos eram ricos, devido a séculos de captura e venda de escravos para os árabes. Por 4 séculos, Portugal liderou o comércio de escravos com as colônias europeias, sendo os reinos do Congo e Angola seus principais fornecedores. A Mauritânia foi o último país no mundo a tornar ilegal a escravidão em seu território. Este fato ocorreu em 1981, porém, a prática de escravidão só passou a ser penalmente punida em 2007. Mas, Delaware forma velada. A escravidão continua sendo praticada neste país até hoje. A Mauritânia é um país do nordeste da África que possui a escravidão como parte de sua tradição. Lá, os mais ricos podem ser donos de outras pessoas. A condição de escravo neste país é transmitida de mãe para filho. Os escravos na Mauritânia são proibidos de sair da zona em que vivem, e mesmo quando alguém escapa da escravidão, continua sofrendo seus efeitos, visto que não são considerados cidadãos, sendo privados de benefícios do Estado. Em que pese a comunidade internacional considerar a escravidão como um crime contra a humanidade, nos dias atuais a escravidão ainda ocorre em diversas regiões, sob as mais variadas formas. A Organização Internacional do Trabalho estima que existem cerca de 50 milhões de pessoas no mundo vítimas da escravidão moderna, sendo 28 milhões forçadas a trabalhar em trabalhos braçais e em prostituição, e 22 milhões obrigadas a casar contra sua própria vontade. Mulheres saem da terra natal com a promessa de emprego digno, mas, chegando ao destino, descobrem que foram levadas para servir como escravas sexuais em casas de prostituição. Na África e Ásia, mulheres são raptadas ou vendidas por familiares para escravidão em trabalhos braçais ou em redes de prostituição. Na África, homens e mulheres de toda a idade são escravizados por milícias armadas, sendo obrigados a trabalhar na extração de pedras preciosas. Na Coreia do Norte, sob uma ditadura comunista, pessoas em desacordo com a ideologia do Estado são submetidas a trabalho escravo. Na China, há inúmeras denúncias de trabalho análogo ao de escravos, sendo essa situação consentida pelo governo. No Brasil, todos os anos, milhares de pessoas são resgatadas de trabalhos análogos ao de escravos.
Diante de tudo que se sabe sobre escravidão, fica claro que esse mal não se trata de um pecado europeu. Assim como não se pode olhar para a África como um continente de escravizados, nem se pode achar que o povo africano foi o único a provar dos horrores da escravidão. Afinal, como esquecer do povo judeu? Uma nação que nasce sob a escravidão do maior império africano, que passa pela escravidão do império assírio, babiloniano e persa, no mundo antigo, sendo vítima da mais brutal escravidão que o mundo já viu, durante o domínio da Alemanha nazista. A escravidão é um mal da humanidade praticado por negros, brancos, asiáticos, árabes, hebreus, indígenas, budistas, candomblecistas, muçulmanos, cristãos e ateus. Por outro lado, na posição de escravos, estiveram seres humanos de toda cor, raça, etnia ou posição religiosa. Isso ocorre porque o que define quem escraviza ou quem é escravizado é a lei do mais forte. Na história da humanidade, os povos ou as pessoas mais poderosas escravizaram aqueles mais fracos, e se a posição de poder se invertesse, apenas haveria mudança de papéis. Para entender o problema da escravidão, é necessário escolher o olhar científico e abandonar o olhar ideológico. Este é o canal Pense Comigo. Se o vídeo agrega conhecimento, ajude o canal, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Até o próximo!